Qual seria a melhor forma de comparar o estado atual de um indicador em relação a outro período? Seja ele nos últimos meses ou até, quem sabe, no último ano. Seria uma análise temporal? Ou, quem sabe, uma análise de tendência? O ideal talvez seria utilizando médias móveis? Ou que tal tudo isso misturado e de uma maneira muito mais fácil? Olá, eu sou o Luiz, esse é o canal Gestão e Melhoria e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma das ferramentas gráficas mais poderosas quando falamos de análise temporal ou de tendência no curto, médio e no longo prazo. A análise 52-12-4. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso Excel. Aqui eu trago um exemplo bem comum, que é o acompanhamento de horas extras dentro de um determinado departamento, né? Imagina só que o gerente está assim, chateado. Olha, eu tô acompanhando aqui, todo mês eu tô tendo que pagar muitas horas, tá ficando acima das 2 horas permitidas, tá gerando muito banco, tô perdendo muito dinheiro, eu quero que você controle. E aí você vai chegar para ele e falar assim, olha, meu gerente, eu tô controlando, estamos conseguindo abaixar. Aí ele fala assim, eu quero ver, não acredito nisso não, tá muito alto, tô sentindo todo mês perdendo dinheiro. Como é que te pode mostrar que o nosso indicador está evoluindo? Vamos lá, aqui eu trouxe a média das últimas 52 semanas das horas extras dentro desse determinado departamento. Observe que essa ideia aqui das últimas 52 semanas é de propósito, porque um ano ele tem aproximadamente 52 semanas, então estou olhando 12 meses para trás aqui, tendo aqui todos os resultados médios de hora extra. Quando a gente quer mostrar uma tendência de evolução, geralmente a gente mostra uma série histórica através de um gráfico sequencial, que é aquele gráfico de pontos e linhas. Então vamos começar fazendo exatamente esse gráfico. Vamos lá. Eu venho aqui, seleciono toda essa tabelinha, clico aqui em inserir, venho aqui em gráficos e simplesmente seleciono o meu gráfico. Pô, beleza, maravilha. E agora eu tenho aqui as últimas 52 semanas de resultado. E nesse momento o gerente fala assim, olha, eu não estou enxergando evolução nenhuma. E aí você fala, não, está tendo evolução sim, estamos evoluindo, olha aqui a tendência. E aí o que você pode fazer para comprovar? Você vem aqui nesse maisinho e clica aqui em linhas de tendências. E quando o gerente olha para essa linha de tendência aqui, praticamente na horizontal, ele questiona, ué, não tem tendência de evolução, essa linha está praticamente paralela, não tem tendência de decréscimo. Como é que você está provando? E aí você fala, não, mas eu comecei aqui a atacar a partir dessa semana aqui, agora eu estou começando a cair e tal. Observe que aqui tem várias análises que a gente pode fazer nesse gráfico. Posso olhar aqui que no começo do ano eu tive algumas variações para cima, para baixo, eu tive uma pequena queda nesse período, uma estabilizada aqui, um aumento nesse período e agora estou tendo uma queda. Tá vendo quanta informação a gente consegue tirar de um gráfico desse? Porém, o gerente ele precisa ter velocidade, agilidade, ele precisa olhar rapidamente. Imagine você tendo que explicar tudo isso que eu acabei de falar sobre esse gráfico de uma maneira rápida, didática, explicando que você está fazendo as ações. Agora, vamos olhar então uma outra forma. Vamos trabalhar aqui com 3 períodos distintos. O primeiro deles é a minha média anual. Eu vou colocar aqui o ano, vou selecionar então a fórmula média. E basta que eu selecione toda essa coluna aqui. Então, no meu ano, eu tenho até o momento a média de 74. Agora, eu vou selecionar o último trimestre. Como é que está a evolução? Como é que ficou a média do último trimestre? Em outras palavras, são as últimas 12 semanas. Então, é bem fácil. Eu boto aqui de novo o trimestre, coloco aqui a fórmula da média novamente. Só que nesse caso, eu vou pegar as últimas 12 semanas. Então, eu venho aqui para o final, clico e seleciono aqui até as últimas 12 semanas. Agora, olha que interessante. Se a gente comparar aqui, em relação à média anual, a média do último trimestre já está melhor, já caiu um pouquinho. Seguindo nesse ritmo, vamos então olhar o último mês, as últimas 4 semanas. Então, agora eu vou fazer análise mensal. Novamente, eu coloco aqui a minha média e venho aqui selecionando as últimas 4 semanas. Beleza. Olha que legal. Nesse momento, eu tenho aqui o ano, a média anual, com 74 horas, o último trimestre com 73 e o último mês com a média de 64,52 horas. Isto é, nesse último mês eu tive, de fato, uma evolução em relação à média anual de quase 10 horas. Eu tô tendo uma ação nesse último mês. Por mais que aqui a gente olhe esse gráfico, talvez não pareça que eu tenho uma tendência de queda, porque ele considera todo aqui esse período, eu estou nesse momento aqui, exatamente no último mês, tendo um decrescimento do número de horas. Isso aqui eu posso mostrar. Mas eu posso mostrar não assim desse jeito como eu mostrei aqui para você. Eu posso gerar um gráfico, vamos lá? Eu clico, seleciono aqui, venho em inserir, clico aqui nesse gráfico de colunas e seleciono as colunas. Aqui eu posso tirar essas linhas de tendência e colocar um rótulo de dados. Prontinho, nesse momento eu tenho aqui a análise da média anual, da média do último trimestre e da média mensal. E como eu falei,
conforme você vai passando os dias, semanas, você sempre pode pegar sempre o último mês, ou seja, as últimas 4 semanas, você pode pegar o último trimestre, ou seja, as últimas 12 semanas, e você pode pegar o último ano, ou seja, as últimas 52 semanas, acompanhando essa média móvel e fazendo um comparativo como é que você está em relação ao seu ano, em relação ao trimestre, em relação ao seu mês. Essa aqui é a chamada análise 52, 12, 4. 52 porque o ano tem 52 semanas, 12 porque o trimestre tem 12 semanas e 4 porque o mês tem 4 semanas. Mas vamos entender então os casos possíveis aqui de a gente analisar. Vamos então aqui para o nosso primeiro caso. Observe isso aqui, ó. No meu ano eu tenho 10, no meu trimestre eu tenho 20 e no meu mês, no último mês, eu tenho 30. Isso é uma coisa muito interessante, porque embora o meu trimestre e o meu mês tenham valores elevados, quer dizer que o restante do meu ano provavelmente teve médias muito mais abaixo, por isso que no ano eu tenho 10. O que indica que eu estou aqui com uma força muito grande, tanto no trimestre como no mês, de uma crescente, significa que eu estou crescendo. Se for o indicador que eu quero, quanto mais alto, melhor. Ótimo, se for quanto mais baixo, melhor. Eu chego a dizer que você tem um problema sério e que você tem que agir rapidamente. Vamos para o próximo caso. Caso 2, eu tenho aqui o ano com 10, o trimestre com 30 e o mês com 20. Nesse caso aqui, é um caso até que a gente entenda que, eu tive um trimestre de alta, mas o mês atual eu consegui voltar. Aqui é uma tendência, talvez, de que eu esteja voltando aqui à média anual. Pode ser que nesse trimestre eu tenha tido uma sazonalidade, por exemplo. Estou saindo dessa sazonalidade e estou tentando agora entrar no normal aqui do restante do ano. Esse é um caso, por exemplo, específico. A ideia aqui é a gente conseguir agir rapidamente de acordo com essas tendências. A gente vai olhar a média anual, a gente vai olhar a média trimestral e a gente vai olhar a média do último mês. Nesse cenário aqui, ó, eu tô no caminho certo. Se a minha ideia aqui é ficar dentro da minha média anual, quer dizer que eu já estou retomando o controle. Vamos pro caso 3. Nesse caso 3 aqui, o meu ano é 20, o meu trimestre é 10 e o meu último mês é 30. Observe aqui que, na verdade, aparentemente não estamos muito com controle, né? Porque no meu ano todo eu tenho uma média de 20 e no meu último trimestre eu tenho 10, ou seja, eu caí. E nesse último mês eu subi demais. Aparentemente pode ser que esteja um processo descontrolado, talvez várias ações que no final um trimestre eu fico mais alto, um mês eu estou mais alto, mais baixo. Isso é um indicativo muito forte de descontrole. Vamos para o caso 4. Nesse caso 4 aqui, o meu ano é 20, o meu trimestre é 30 e o meu mês é 10. Observe que aqui aparentemente esse é um mês atípico, porque eu tive uma crescente dentro do trimestre e nesse mesmo trimestre, no último mês, eu caí. Isso aqui também é um sinal de descontrole, tanto esse quanto esse aqui. Vamos para o próximo caso. Nesse caso aqui, o ano é 30. Eu tive uma queda nos últimos 3 meses. E dentro desses últimos 3 meses, no último mês, eu tive um aumento. E assim, e é interessante que esse trimestre aqui, ele tá abraçando esse último mês. O que isso quer dizer? Quer dizer que os outros 2 meses que compõem o trimestre caíram muito. Então, quando você olha o ano que é 30 e que esse trimestre aqui tiveram 2 meses que ficaram muito abaixo, significa que você teve um trimestre muito descontrolado ou positivo até mesmo, se você quiser recuperar um indicador. E o último caso, nós temos aqui que a média do ano é 30, o trimestre é 20 e o mês é 10, ou seja, você tem uma forte tendência, você está com um ritmo muito forte de queda. A tendência é que conforme você vai pegando cada mês novos, 12 meses anteriores, essa média aqui vai cair. Essa análise é fantástica e vai te ajudar muito a tomar de decisão rápida, entendendo as tendências de curto, médio e longo prazo.